Vamos estar. Tá lendo Jesus. Não é fácil estar nesse lugar, né? Meu Deus. Só a graça de Deus mesmo. Eu quero tá lendo com os irmãos. Irmãos, quando a irmã me mandou a mensagem, eu falava, e agora, Deus? O que eu vou falar? Primeira vez aqui. Louvado seja Deus, irmão, que está aqui. Você escolheu a melhor parte do teu dia hoje. É estar neste lugar. Pode ter certeza que você não vai voltar para casa da mesma forma que você entrou. E a tua vida não vai ser da mesma forma se você receber a mensagem de Deus. A palavra do Senhor Jesus fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Será salvo teu filho, será salvo teu esposo, será salva a tua esposa, será salva a tua parentela. Você não vai para o céu sozinho, você vai no céu juntamente com a tua parentela e com os seus. Amém? Irmãos, eu não tenho uma eloquência para falar, que nem a irmã Benedita ali, uma bênção de Deus para falar, mas o pouco que Deus tem me dado, irmãos, é o que eu vou dividir com vocês. O que Deus tem me agraciado é pouco, mas é o que eu vou trazer de Deus para a vida de vocês. Porque a mensagem que Deus me deu para trazer aqui, Deus me deu ela no dia 17 de junho de 2022, deste ano que se passou. Hoje nós estamos iniciando o segundo dia do ano. Ele me deu, dia 17 de junho, essa mensagem. E essa mensagem, quando ele me deu, ele disse para mim, que daí quando ele me deu a mensagem, eu falei, Senhor, por que o Senhor me dá uma mensagem dessa? Eu só prego na tarde da bênção, e lá só vai as irmãs. Falei, ó Deus, só vai a irmã isso, a irmã aquilo, mas aquela outra irmã, são essas pessoas. E eu falei para Deus, mas Deus, o Senhor quer que eu fale essa palavra para as irmãs de lá? Deus falou assim, não, esta palavra eu te dei, porque eu vou te levar às igrejas. Eu vou te levar às igrejas e você vai falar a minha palavra. E você vai falar a minha vontade. E eu creio que se aqui eu estou, é porque Deus me trouxe aqui. É porque é da vontade dEle. E quando Ele me deu a mensagem para a igreja, quando foi dali um mês, Ele já me levou em uma igreja, já me levou na outra, e já me levou na outra. E hoje eu estou aqui. Para a glória de Deus, para a glória do nome de Jesus, para que o reino de Deus seja glorificado, amém? Então vamos estar abrindo, nós vamos ler, eu só falo, irmão, o que Deus coloca no meu coração. Então nós vamos ler Bíblia, amém? Vamos lá em Mateus 6, eu vou ler esse versículo primeiro com vocês de pé, os próximos daí vocês podem já estar se assentando, amém? É bem conhecido dos irmãos, esta palavra já mora no coração de alguns, creio eu que sim, e muitos já vivem por esta palavra, amém? Mateus 6, versículo 9, é algo que o Senhor Jesus deixou para os cristãos. Esta palavra é usada até mesmo pelos não crentes. Pelos crentes e pelos não crentes. Amém? Vamos lá. Versículo 9 em diante. Senhor Jesus nos ensinando. Portanto, vos orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Continua de pé só um pouquinho, irmãos. Só até aí. Quero que vocês orem junto comigo. Pai nosso, que estais no céu, santificado é o teu nome. Pai, aqui estou eu, como teu filho, reconhecendo a tua paternidade na minha vida. Pai, eu chamo o teu reino para a minha vida.
Eu chamo o teu reino para reinar no meu lar. E Pai, eu peço, em nome de Jesus, me ajuda a viver aqui nesta terra, nesta minha geração, no dia de hoje, como se eu estivesse já morando no céu. Amém? Pode se assentarmos. Então nós vemos que aqui, através dessa oração, Ele pede algo para nós. Ele exige algo de nós. Nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós que aceitemos Ele como Salvador e Senhor da nossa vida. Então, aqui, Ele deseja algo de nós, para esta vida, para esta geração. É agora, é para viver esta vida santa. Se a gente for analisar, o que mora no céu? Como é o céu? Será que nós estamos vivendo aqui na terra como se estivesse no céu? É para viver. Senão não estaria na palavra. É ou não é, irmãos? Senão não estaria aqui. E é algo assim, usado tanto. O Senhor Jesus ensinou tanto. Ensinou os discípulos, ensinou nós. É para viver aqui na terra, como se fosse no céu. Como que estamos vivendo aqui? O que nossa boca tem falado? Aonde os nossos pés têm pisado? O que os nossos olhos têm feito? Têm olhado? Têm cobiçado? Né? O que Deus quer de nós é viver aqui na terra como se estivesse no céu. Só que quando Deus me deu esta mensagem, irmãos, eu dizia assim: Deus, por que uma palavra assim? É uma palavra de exortação. E é só aquelas mulheres que eu prego. Por que o Senhor quer que eu leve esta palavra? Deus dizia assim: a minha igreja está doente. A minha igreja precisa de cura. Desde o altar até a membresia. Deus dizia assim para mim. E essas palavras vão gerar no corações deles. Esta palavra vai gerar cura, vai gerar transformação, porque é para viver aqui. Como a minha palavra é meu manual deles, ela é o manual de vida, assim como todo e qualquer eletrodoméstico tem. É para nós viver pelos princípios bíblicos, pelos princípios que está aqui, valores que está aqui. Não é para nós deixar os valores, e os valores da minha igreja, Deus dizia para mim, está se acabando. Não existe mais hoje batismo como existia antes. Não existe batismo com o Espírito Santo como existia antes. Os pastores não podem pregar dentro de suas igrejas o que Deus manda, porque senão perde o membro. Porque senão o membro vai embora. Eles não podem fazer um trabalho evangelístico para ir buscar almas, porque tem que zelar pelas poucas que eles têm. E Deus dizia, a minha igreja precisa de cura. Quando a irmã falou, eu falei, irmã, que tema? Que tema, irmão? O que eu levo? Ela falou, é um culto profético de cura e libertação. O que liberta? É a palavra. É a palavra que liberta. Lá no livro de João fala, e conhecereis a verdade. Só que antes o Senhor Jesus fala assim, tornareis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como ter mandados aqui nesta terra, como discípulo do Senhor Jesus, porque primeiramente nós temos que querer tornar-se um discípulo, porque os discípulos faziam o que Jesus fazia. Os milagres, eles operavam como Jesus operou. Tanto que o Senhor Jesus deixou na própria palavra para nós. Lá no livro de João 14:12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará obras ainda maiores. E o que está acontecendo? Que não está havendo curas dentro da igreja, que não está havendo conversão dentro da igreja. Se é
para nós dar continuidade. Fomos chamados, irmãos, nós não estamos sentados dentro de um banco da igreja à toa. Fomos chamados para dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Fomos chamados para fazer a diferença, na vida das pessoas. Mas como que vamos fazer a diferença se nós estamos dentro da igreja precisando ser curado? Se nós estamos dentro da igreja precisando viver o discipulado, fazer o que Jesus, e não estamos fazendo. Amém, irmãos? Vamos folhear a Bíblia, quem tiver aí. Foi a primeira palavra que Deus ministrou no dia que eu fui visitado, dia 17 de junho. Eu não sei se todo mundo tem o costume de levantar na madrugada, orar, e eu tenho. E a maioria das palavras que Deus me dá é na madrugada, é através do jejum. Então, eu quero neste momento continuar mostrando para os irmãos através da palavra o que Deus quer de nós. Não é só de vocês, é de nós, porque vale para mim, como igreja, como corpo de Cristo. Eu sou mão de Cristo, eu sou boca, eu sou pé, Ele é a cabeça e eu sou o corpo, assim como cada um dos irmãos. O que nós temos feito como corpo de Cristo? Vamos lá no livro de 1 Coríntios, irmãos. Foi a segunda palavra ministrada, tudo na mesma noite, tudo na mesma madrugada, irmãos. Quando o Espírito Santo me visitou, era como se Ele me colocasse dentro da Bíblia, andando de pé, e Ele ia tirando a palavra e ia mostrando para mim. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13. Quem achou aí, irmãos, pode acompanhar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Tem algumas bíblias que o apóstolo Paulo fala assim: ainda eu quero ensinar um caminho mais excelente. Mais excelente. O que ele fala aqui? O que ele nos ensina aqui? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse o quê? Amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Quando Deus ministrou sobre isso na minha vida, eu fiquei pensando, aqui o apóstolo Paulo compara a igreja como um sino. Ele compara a igreja como um sino. E se a gente for analisar um sino, a gente vê que o sino ele é bonito, robusto, é ou não é? Mas ele é oco. Ele comparava a igreja de Coríntios como assim. Daí eu falei: Senhor, mas por que o Senhor está comparando a igreja com isso? A palavra mesmo revela lá em Mateus que o amor de muitos esfriaria. E dentro da igreja, entre a irmandade, infelizmente, é verdade. É triste, mas é a palavra. E está acontecendo, irmãos. Não estou trazendo isso aqui. Deus me mandou trazer isso aqui, mas me mandou ir para outras igrejas. Me mandou aonde que ele não era para mim deixar de falar a vontade dele. Irmãos, em uma igreja que eu fui, estava mais ou menos assim como os irmãos estão. Eu chamei todos eles só para um lugarzinho, sentar tudo juntinho. Tudo juntinho, porque se for olhar, estão tudo meio espalhado dentro da igreja. Dentro da igreja, um pouco lá, um pouco cá. Olha aqui a frente vazia, né? E no céu não é assim. Deus não quer nós assim. Deus quer nós em amor, em união. Hoje, às vezes, dentro da igreja, a gente vê que não tem irmão esticando a mão para o outro irmão. E a palavra fala que se não tiver amor, nós não vamos entrar no céu se não tiver amor. Se nós queremos viver aqui na terra como se nós estivéssemos no céu, e se nós não tiver este amor, vamos ficar, porque é necessário, começando dentro da igreja, amor pela liderança, orar pela liderança, jejuar pelo pastor, jejuar pela pastora, jejuar pelos missionários, pelos evangelistas, jejuar por almas que estão chegando, jejuar por vidas, jejuar para que Deus mande mais almas
Mas é necessário ter este amor, porque se não tiver, não ora. Se não tiver, você não tem a capacidade de jejuar por uma alma. Mas nós precisamos. Então, o que Deus quer de nós? Que nós busquemos este amor, irmãos. Que nós busquemos este amor e viva este amor dentro da igreja. Existe muita acepção aí fora, muita falta do amor ao próximo, muita falta de acolhimento e muito julgamento. Julgamos mais do que acolhemos. É ou não é? Estamos vendo isso aí fora ou não estamos? E muitas das vezes vemos isso dentro das igrejas. Porque se não fosse, Deus não estaria trazendo uma palavra para dentro da igreja assim. Às vezes você vê pessoas novas chegando, a gente precisa abraçar, precisa amar, mas não está sendo abraçado. A gente não sabe como chega uma alma dentro da igreja. Como chega uma pessoa, ela chega muitas das vezes ferida. Simplesmente ela quer ser bem tratada, ela quer ser amada e muitas vezes não encontra dentro da igreja. Amém, irmãos? Então, o que nós podemos entender até essas duas mensagens? Santidade para morar no céu. Viver aqui na terra como se estivesse no céu. Qual que é a segunda mensagem que ele pede para a igreja? Para que haja cura. Porque nós queremos ser curados e queremos também curar. Mas como vamos curar alguém se estamos feridos dentro da igreja? Como que vamos ser instrumento na mão de Deus se nós estamos precisando? Então, qual que é a segunda mensagem que Deus pede da igreja? O amor. Quer que uns amem dentro da igreja o outro. Quer que ame os seus líderes. Quer que se dedique à obra. Quer que seja zeloso com amor. Porque as coisas de Deus tem que ser com zelo. Tem que ser com dedicação. Tem que ser com amor. Senão você não vence. Não adianta, porque se não for com amor, se não for, nós caímos, nós não conseguimos, por mais que nós se esforce. Se nós não pôr amor no que fazemos, se nós não pôr amor naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Amém? A terceira palavra está lá no livro de Atos. Atos 17. Atos 17, a palavra de Deus fala assim: e passando por Anfílopes e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo, demonstrando que convia que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio dizia: ele é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. O que nós vemos nesta palavra? Vemos muita conversão. Vemos que muitas pessoas chegaram ao Senhor Jesus. Lá no versículo 4, ó, e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres. Houve muita conversão. Mas para que houvesse essa conversão, o que o apóstolo Paulo fez? Nós vamos ver lá no versículo 2, ó. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados, e disputou com eles sobre as Escrituras, expôs, demonstrou que convinha que Cristo padecesse dentre os mortos. O que ele mostra ali para nós, irmãos? A palavra era pregada, a palavra era insistida, tanto que lá em Deuteronômio fala encuca, precisa encucar dentro da igreja. Às vezes, nossa, é repetitivo, nossa, essa irmã fala a mesma coisa, nossa, pastor, mas é necessário. É necessário pregar a palavra. Hoje, gente, a gente vê
Muitos massageando o ego. Massageando o ego, pregando o que a pessoa quer ouvir. O que a pessoa quer ouvir, mas não é. Não estão pregando o que Deus está mandando. Não vão orar, não vão jejuar, para que Deus dê a palavra para a pessoa que necessita. Tá mais fácil ir no YouTube pegar a palavra pronta. O Google tem já a pregação pronta. Mas o que Deus quer de nós? Que nós jejue e busque a vontade dEle. E a vontade de Deus não está sendo feita, falada dentro da igreja. Porque precisamos, para segurar as pessoas dentro da igreja, precisamos massagear o ego. Quantas pessoas aí fora que nós estamos vendo correr atrás de profeta. Eles precisam de uma pessoa que revele. Mas a revelação está aqui. O Senhor Jesus é a revelação. O Senhor Jesus é o caminho. O Senhor Jesus já é a verdade. O Senhor Jesus é a vida. Ninguém chega a Deus se não for através do Senhor Jesus. Que revelação que estão querendo? Se a cura é Jesus, se a salvação é Jesus, se a libertação é Jesus, o que estão buscando? Nós precisamos, igreja, pregar a vontade de Deus. Nós precisamos, igreja, fazer acontecer a vontade de Deus dentro da igreja. Nós estamos perdendo aí fora, a igreja está perdendo aí fora, porque não estão fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus como o apóstolo Paulo pregou. Não está havendo conversão, não está havendo, está havendo emoção. Muitos estão indo pela emoção. Os irmãos há de concordar comigo que tem pessoas descendo das águas, digamos hoje, daqui um mês já estão fora da igreja, já estão longe do caminho do Senhor, porque o que vai segurar é a palavra. Nós precisamos expor a palavra, expondo e demonstrando que é o Senhor Jesus que salva, que é o amor que precisa existir, que sem santidade não moraremos no céu. Podemos pregar no pecado, podemos cantar no pecado, podemos fazer a obra de Deus no pecado, mas não subiremos para o céu no pecado. Não adianta nós dizer que vamos, porque não vamos. Tem muitos crentes ficando, achando. Eu posso dizer, irmãos, eu posso dizer sem medo de errar. Eu caminho muito aí fora, eu trabalho com obra social, eu trabalho nos lares, eu trabalho nas vilas carentes, eu trabalho de capelania nos hospitais. E eu estou vendo muito cristão achando que estão morando no céu, e a vida mostrando que ele está caminhando para o inferno. E se Deus me trouxe aqui, meus irmãos, é porque Ele não quer que vocês se percam. É porque Ele tem amor por cada um de vocês que está aí sentado. É porque Ele ama você. Senão você não estaria ouvindo esta palavra. Senão você não estaria vindo aqui. Você escolheu estar aqui hoje, mas é porque o Espírito Santo te tocou. Achou que havia necessidade de você ouvir esta palavra, que havia necessidade para que a tua alma fosse salva, e através da tua vida que está aqui, a tua casa fosse salva, o teu lar, o teu esposo. Por isso Deus trouxe esta palavra. Não pense que você está aqui perdendo tempo. Ninguém vem dentro de uma igreja perder tempo. Ninguém está aqui, pois vocês estão aqui caminhando porque querem morar no céu. E eu creio que nós vamos morar no céu junto, para a glória do nome de Jesus. Eu creio, meus irmãos. Lá no céu, não é o projeto salvação só que vai ser salvo. Não é só quadrangular, não é só a congregação, não é. É aquele que crê no Senhor Jesus que será salvo. É aquele que vive a vida em Cristo. É aquele que dá testemunho de Cristo. Amém? Louvado seja Deus por esta palavra. Você recebe ela no teu coração em nome de Jesus? Glórias, aleluias. A última mensagem, irmãs,
Está lá no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Aqui, nesta palavra, irmãos, nós podemos compreender que o apóstolo Paulo, ele elogia a igreja de Tessalônica. E eu digo para vocês, irmãos, eu busco ser elogiada pelo meu Jesus. Eu busco esse elogio para mim, de que Jesus olhe para mim e veja eu vivendo o amor. Que Jesus olhe para mim e veja eu vivendo uma vida santa. Que Jesus olhe para mim e veja eu expressando o Evangelho, expressando a face do Senhor Jesus, não só dentro de uma igreja, porque dentro de uma igreja o culto dura 1h30, quando muito até 2 horas. É fácil ser crente dentro da igreja, é fácil nós chegar aqui, escutar os louvores e ficar, dar um glória a Deus, e lá fora, e dentro do trabalho, e dentro da casa onde nós mais precisamos expressar que nós somos cristãos, que nós somos diferentes. Amém? Vamos ler lá do versículo 2 em diante. Essa leitura é um pouquinho mais longa. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra, em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares da vossa fé para com Deus. Se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vós converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Quem que nos livra da ira futura? Não tem outro, é Jesus. É Jesus que nos livra. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Olha o que ele fala ali, ó. Ele dando um elogio para a igreja de Tessalônica. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com gozo do Espírito. A igreja de Tessalônica, ela imitava o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo. E daí lá no 7 diz assim: de maneira que fosse exemplos para outros crentes. Irmãos, quando Jesus ministrou, quando Deus ministrou na minha vida esta palavra, eu entendi o que Deus quer de nós. Que nós seja exemplo para outros crentes mesmo, para outros fiéis mesmo. E se nós olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, para aquilo que o Senhor Jesus nos chamou, que exemplo nós temos deixado, que testemunho nós temos deixado, que legado nós vamos deixar para a geração futura, que são os nossos filhos, que são os nossos netos. Qual é o legado que você está construindo?
Qual o testemunho de vida que você está deixando? Porque no momento lá que nós estamos no caixão, parece que todo mundo vira bonzinho. Parece que todo mundo não tem. Mas o que vai valer é o que você fez em vida. O que vai valer é o legado que você está deixando. Será que nós, como igreja, estamos imitando o Senhor Jesus? Será que estamos imitando? O apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós, irmãos, podemos dizer isso? Sede meus imitadores, eu sou uma cristã sim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A palavra fala. Ser exemplo para outros cristãos, ser exemplo para outros fiéis, ser exemplo para outros crentes, para que queiram imitar o que você faz, imitar os teus atos, a tua atitude, teu falar, o teu caminhar. Amém? Vocês estão compreendendo o que Deus está querendo da igreja? Só vai haver cura nas nossas vidas quando nós estivermos. E só vai haver cura através das nossas vidas quando nós estiver vivendo esse evangelho. Quando nós estiver ouvindo, praticando esta palavra. Lá no livro de Tiago fala assim, que não é para nós se fazer de ouvinte esquecido, mas ouvinte praticante. Praticante da palavra. Irmãos, o que vocês ouviram hoje vai ser cobrado. Porque hoje vocês já não vão sair daqui sem ter ouvido algo que Deus passou, que Deus ministrou. Mas pratique. Pratique, veja milagre acontecendo dentro da tua casa. Veja milagre acontecer através da tua vida, através do teu ministério. Porque é para nós viver as mesmas coisas que o Senhor Jesus viveu. Irmãos, deixa eu contar um breve testemunho para vocês. 2021, eu estava na minha casa, eu lido com chinelo. Deus me mostrou uma viga e uma pessoa se suicidando. Como em 2020, o meu filho tinha sofrido crise de ansiedade, eu comecei a orar por ele. E comecei a orar por ele e era muito forte, muito forte, muito forte. E eu comecei a orar. De repente eu já não estava mais orando por ele, eu estava orando pela parentela. Eu já estava, isso às 3 horas da tarde. Já estava orando pela parentela e orando pelos meus sobrinhos. Porque a gente vê que está havendo muito suicídio entre os adolescentes, entre os jovens e até mesmo adultos. E eu comecei a orar. Quando foi 9 horas da noite, o meu sobrinho Brian, ele tinha apanhado a corda, já tinha posto, ele pulou. Na hora que ele pulou, a mãe dele abraçou ele. Às 9 horas da noite. Deus deu o livramento para o meu sobrinho Brian. Mas eu digo para você, aquele dia Satanás perdeu. Perdeu porque eu estava em oração. E perdeu porque eu tenho buscado de viver uma vida em comunhão com a palavra, em comunhão com o Senhor. Porque ele não ia tirar a vida do Brian. Ele ia acabar com uma geração do Brian. Ele ia acabar com a existência que ia vir. Mas ele perdeu, porque a oração muda a situação. No mundo espiritual, vocês não têm noção o poder que tem a oração. E isso está dentro de você, isso está dentro de mim. Este poder Deus delegou para nós. E nós precisamos viver esta vida de oração. O Senhor Jesus deixou exemplo. Ele viveu uma vida de oração. Ele viveu uma vida de comunhão com o Pai. E nós precisamos viver. E este ano de 2022, novembro agora, muito recente, irmãos, muito recente. Eu estava tendo o meu curso de TQ, de teologia, estava tendo aula, e eu comecei a sentir a agonia da morte, mas muito forte. Eu estava tendo online, muito forte, mas muito forte. Eu peguei e gritei, meu marido não estava, meu esposo não estava, eu peguei e gritei para o meu filho: Caio, vem aqui, chame alguém para me levar no... Só que a voz dizia que não era eu. Eu estava sentindo a agonia da morte, mas a voz do Espírito Santo dizia que não era comigo. Só que o meu esposo tinha acabado de sair para ver o meu sobrinho, usuário de entorpecente,
que daí tinha ido os traficantes na casa. Eu falei, meu Deus, é lá. É lá, meu Deus. E comecei a orar pelo meu marido, e comecei a orar pelo meu sobrinho, e comecei a interceder, e comecei a clamar o sangue de Jesus. Ele chegou, retornou para casa, não era com ele. E passou. Meu filho trouxe água para mim, passou. Quando foi na madrugada, isso foi numa terça, no horário da aula. Quando foi na quarta-feira da madrugada, a mesma coisa. Mal, irmãs. Eu falei, dessa dia, meu esposo, eu falei, me ajuda. O mesmo sentimento, a agonia da morte está vindo. Só que vinha, que não era comigo, mas era muito forte, irmãos. Imagine quando as pessoas estão para morrer. Eu pude sentir o que as pessoas... É horrível. É horrível, eu dizia. Daí o meu marido falou, é o Christopher. Pois ele está procurando essas coisas erradas. Está vivendo desse jeito. Eu falei, Mauro, Deus fala que não é o Christopher. Daí o meu neto estava para nascer. Meu neto estava para nascer, ela já estava com 40 semanas de gestação. Eu comecei a orar, lá levantei eu, clamar o sangue de Jesus pela minha nora, pelo meu neto, e dizia, Senhor, livra. Senhor, eu não quero, Senhor, meu Deus, chorar. Senhor, eu não quero. E comecei a orar e clamar, e clamar, e clamar. E pedir para que Deus livrasse. Livra, Deus. Livra, Deus. E dizia assim. Até então eu comecei a orar de novo para a parentela. Se não é, Senhor, na minha casa, se não é na minha família, se é na vida dos meus sobrinhos, se é em alguém que eu não conheço, se é alguém que eu oro, que eu não estou lembrando agora, que o Senhor vai livrar e que o Senhor vai operar o milagre. Por favor, Senhor, não deixe a morte, não deixe essa vida ser ceifada, não deixe. Comecei a orar. Quando foi no momento da madrugada, que eu estava sentindo, era minha sobrinha Isabelle, estava tentando suicídio, tomou 25 remédios, precisou ser hospitalizada, e eu digo para os irmãos, se não fosse talvez a minha comunhão, se não fosse talvez Deus ter avisado, talvez essa vida não tinha sido livrada. Quantas mães já chorou? Quantas mães enterrou o filho por isso? Quantas? E eu posso louvar e glorificar a Deus, que a Magali não enterrou a filha dela, e que a Luciane não enterrou o filho dela, porque Deus, Ele ouve a oração do justo. Muito efeito tem a oração de um justo. Como que nós temos vivido a nossa vida em justiça em Deus, em fidelidade a Deus? Se você olhar para a tua vida, para a tua necessidade, você tem crédito lá no céu? Porque nós precisamos ter crédito já aqui na terra com Deus no céu. Porque só vai ser livrado se nós tiver crédito. E nós só vamos ter crédito através de como estamos vivendo com Cristo. Como que estamos vivendo aqui na terra. Irmãos, não é muito fácil. Eu não sei, irmãos, qual foi o que te trouxe aqui hoje. Mas neste momento eu quero orar por você. Eu quero levantar um clamor para esta igreja. Eu quero abençoar esta igreja. Eu sou pequenina. Mas Deus tem ouvido as minhas orações. Deus tem escutado os meus clamores. Porque esses dois testemunhos que eu trouxe para vocês, irmãos, que foi muito recente e Deus me deu, como eu trabalho no meu lar todo mês com mulheres, porque Deus me deu uma missão em 2021 para trabalhar com mulheres, porque mulheres são as que buscam, são as que jejuam mais, são as que, para que Deus pudesse gerar dentro dos ar através da vida das mulheres. E Deus, em 2021, Deus falou assim, que assim como Ele usou Maria para trazer o Salvador ao mundo, para trazer o Salvador para a humanidade, Ele dizia para mim, fala para essas mulheres, que eu vou usar essas mulheres, que elas vão gerar como Maria gerou, elas vão gerar Cristo dentro delas, elas vão gerar para que haja salvação dentro do lar, elas vão gerar para que haja, através da vida dela, comunhão dentro das igrejas, para que elas façam a diferença. E Deus dizia assim, que Ele ia usar essas mulheres, porque Ele estava à porta. E essas mulheres iam gerar, preparando a chegada dEle.
essas mulheres iam estar gerando para preparar a chegada. Então que hoje você saia com desejo de estar gerando Jesus dentro de você, para estar preparando a tua casa, para estar ajudando o teu pastor, para estar ajudando a tua pastora, para estar fazendo a diferença. Porque assim como Ele usou Maria, Ele vai usar você para fazer a diferença. Ele vai usar você como instrumento de cura. Ele vai usar você como instrumento de bênção. Se você está dentro desta casa de oração, é porque Deus vai te usar. É porque Deus vai derramar da graça dEle abundantemente no teu caminhar. Amém? Vamos estar orando, irmãos, para nós estar encerrando? Daí eu passo por mãe encerrar, né? Só quero fazer uma oração que eu senti de orar. Se tem alguém aqui necessitando de cura, que neste momento você possa sair curado. Se você tem uma bênção para levar para o teu lar, para alguém dentro da tua casa, que você possa levar, que você possa crer. Porque a palavra nos dá garantia, irmãos. Eu digo com toda certeza através da palavra. Lá no livro de Malaquias 3,6 ele fala que Ele é Deus e não mudou. Então Ele continua fazendo milagre. Lá no livro de Hebreus 13,8 ele diz que Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e eternamente será o mesmo Deus. Então em nome do Senhor Jesus, irmão, creia. Creia que esse Deus opera maravilhas ainda hoje. Amém? Se tem alguém mais que queira vir para frente, pode vir. Eu sou pequenina sim, irmãos. Eu não tenho a eloquência de muitos pastores, de muitas pastoras. Falo, sou fraquinha, como disse. Mas o pouco que Deus tem me dado, eu tenho para dividir com vocês. E em nome do Senhor Jesus, que Deus venha te encher, que Deus venha te fortalecer, que Deus venha curar, que Deus venha libertar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmã, vem ajudar. Pode vir. Vem, irmã Benedita. Ajudar, pode vir, não tenha medo de vir à frente. Não sou eu não faço nada. Eu não tenho nada. Nada posso, nada tenho e nada sei sem o meu Jesus. Ele que pode fazer alguma coisa por você. É Ele que pode fazer por um parente teu. É Ele que pode fazer pelo teu ministério. É Ele que pode fazer pela tua igreja. É Ele que pode fazer pelo teu pastor, pelo teu cônjuge. É Ele que pode. Amém? Irmã, disse, vai. Eu vou orando e você vai. Isso. Vai, irmã Gisela. Senhor meu Deus, amado e soberano Pai, quão grande és Tu e quão pequenina sou eu. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu estou aqui. Apresento Teus filhos, papai, que vieram nesta casa de oração, Senhor. Eles não querem voltar da mesma forma que entraram. Eles vieram atrás de um benefício, Senhor, meu Deus, que somente o Senhor tem. Pai, o Senhor é doutor por excelência. O Senhor é médico dos médicos. Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus, eu chamo a existência através da fé, a manifestação de cura neste lugar, ó Pai, nesta casa de oração e sobre a vida dos Teus servos. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai, manifesta os Teus dons nesta noite, papai. Manifesta a Tua graça, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus glorioso, ó Deus santo e poderoso. Santo, santo, o Senhor sabe da necessidade do Teu filho. O Senhor sabe como está o coração de cada um. O Senhor sabe como cada um deixou o seu lar. Oh Deus glorioso e santo e poderoso. Ah, papai, com uma só palavra o Senhor falava: haja, e tudo se fez. Que haja saúde no meio do Teu povo. Que haja libertação no meio do Teu povo. Ah, querido e adorado Deus, que haja manifestação de poder e glória no meio do Teu povo. Que o Teu rosto venha resplandecer na face dos Teus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, levanta ministérios nesta noite. Levanta o abatido, o caído. Aqui está o ancião, Senhor, Teu servo, Senhor. Abençoa, Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus glorioso, Deus santo, longos anos de vida sobre a terra, Senhor. Oh Deus glorioso, Deus amado. Ah, papai, aqui está Teu levita que adora Te louvar, Te adorar.
Abençoa grandemente o seu ministério. Usa, papai, com poder e glória mais e mais a sua voz. Que a sua voz, Pai, saia cura. Querido e adorado Deus, que através da sua voz corações sejam aquebrantados. Querido e adorado Deus, opera, Senhor, através da vida do teu servo. Grande e poderoso Deus, dai saúde, papai, para fazer a tua obra. Dá saúde para caminhar e ensinar, papai, os jovens, ensinar os outros, papai, a caminhar com Cristo. Ajuda ele, papai, em nome do Senhor Jesus. Cada filha tua, aqui está a tua serva, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o ministério. Abençoa pelo poder do nome de Jesus. Querido e adorado Deus, Deus só fala assim: abra a boca, que é eu que vou falar através da tua boca. Oh Deus glorioso, Deus santo, santo e poderoso, eu curarei através dos teus lábios. Oh Deus glorioso, Deus santo, através do teu toque, do teu abraço, o amor será manifestado. Oh glórias, aleluia, abraça, ame, cante, adore. Querido e adorado Deus, quando a adoração sobe, a glória de Deus desce. Querido e adorado Deus, vai operando na vida de cada um, cada filho teu, que não vão voltar para o seu lar da mesma maneira, papai, que chegaram aqui, que está, Senhor, meu Deus, este adolescente. Senhor, meu Deus, que venha ser muito usado, papai, que venha ser instrumento nas tuas mãos, para a tua glória, para o teu reino, papai. Derrama uma porção dobrada sobre a vida, papai, do teu Santo Espírito na vida dessas crianças. Papai, em nome do Senhor Jesus, levanta aqui, Senhor, meu Deus, grandes adoradores do Senhor. Abençoa grandemente, papai, em nome do Senhor Jesus. Santo e poderoso Deus, aqui está mais um ancião, Senhor, meu Deus, aonde tem deixado testemunho por onde passa. E assim queremos viver, Senhor, meu Deus, deixando testemunho, deixando legado. Glorioso Deus, aleluias. Santo, santo é o teu nome. Pai, eu apresento a tua filha que aqui está, Senhor, necessitando, carente da tua graça, papai. Em nome do Senhor Jesus, a tua palavra fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que a graça de Deus é muito maior do que um dia você viveu. Querido e adorado Deus, dá força, Senhor, para caminhar contigo. Dá força. Cada vida, Senhor, meu Deus, derrama da tua graça, derrama do teu poder. Tu sabe da necessidade desta tua filha, tu sabe o que está no seu coração. A tua palavra nos dá garantia, Senhor. Deleita-te no Senhor, que eu concederei o desejo do teu coração. É muito mais que amar, é muito mais, é andar com o Senhor Jesus, é expressar a face do Senhor Jesus, é estar vivendo a essência de Cristo, que Ele concederá o desejo do teu coração. Obrigada, Senhor, por esta noite. Eu profetizo ricas bênçãos do céu, ricos benefícios espirituais sobre esta casa de oração. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu profetizo sobre a vida de cada um, papai. Eu profetizo, papai, as necessidades sendo supridas, Senhor, meu Deus. Eu profetizo provisão de Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo curas nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo libertação em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pô, querido e adorado Deus, de ti sai virtudes, ó Pai. Aquela mulher de fluxo do sangue somente te tocou e houve a cura. Que neste momento cada um esteja aqui, papai, tendo a certeza, Senhor, que estão tocando na orla do Senhor Jesus. Tendo a certeza, Senhor, meu Deus, que estão levando a bênção e o seu milagre para a sua casa. É o que eu peço, papai, e te agradeço. Tudo para a honra, tudo para a glória do nome do Senhor Jesus, em nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Papai, confirma a bênção e a vitória na vida de cada um. É o que eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus.